Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Sábado, às 9 horas da manhã, é o dia desse encontro. Você tem contato com grandes homens e mulheres endodontistas espalhados por essa grande nação brasileira. Você aprende de tudo, de jornada, de carreira, de vida e, claro, de endodontia, insights, visões que podem transformar a forma como você enxerga a sua carreira, podem te impulsionar rumo ao sucesso que você deseja na sua carreira. E para este episódio número 38, já estamos no episódio 38, daqui um pouco, mais um pouco, nós vamos chegar aos 50, imagina só, já tem até data para isso acontecer, se der tudo certo, 24 de agosto é o episódio número 50, eu tenho até lá para pensar em alguma coisa muito especial para marcar 50 episódios dessa nova fase do Endodontia Talks nesse modelo de entrevistas. E para o episódio 38, diretamente da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, capital, tenho o prazer de receber a nossa super colega, doutora Natasha Ajus. Tudo bem, Natasha? Bom dia. Tudo ótimo. Bom dia, Elisiário, bom dia. Sim, tá tudo ótimo, graças a Deus, direto aqui da cidade maravilhosa, mas com frio, né? Teoricamente. O Rio tem esses extremos, né? Ou é muito frio, ou é muito quente. Sim, é, isso mesmo. Que prazer te receber aqui, Natasha, no Endodontia Talks. Prazer é todo meu, estou assim, super lisonjeada com o convite. A gente nem falou isso nos bastidores, mas eu tenho assim, uma admiração por você, pelo que você está fazendo, assim, pela mulherada da endodontia, né? Assim, eu acho que nós somos a grande maioria nas plateias, mas falta muito de nós nos palcos, né? Então, você estar promovendo esse evento, né? Que vai ser aí em novembro, em São Paulo. Já estou super inscrita já. Não ia perder essa oportunidade jamais de ver amigas maravilhosas e referências da endodontia também, né? Não ia perder essa oportunidade e estarei lá, se Deus quiser, com vocês em novembro. Nem me fala, olha, ansioso para conhecê-las todas. E o que você falou é muito verdade, Natasha. Só para você ter uma ideia, a amostragem do meu evento, o primeiro Endodontia Talks ao vivo presencial, que foi em Curitiba, no dia 9 de março, aqui em Curitiba, foram 85% de mulheres inscritas, entre o público que estava no Hard Rock Café e os que estavam no online também. Então, assim, realmente é uma amostragem muito importante. Eu arrisco a dizer que os demais congressos, Dental Canal, SBN, os congressos regionais, devam ter uma amostragem muito parecida com essa. Com certeza. 80% de mulheres. E nós não falamos isso nos bastidores, como você disse. Entre nós aqui, eu queria realmente causar um alvoroço, um estardalhaço, assim, fazer uma coisa diferente. Eu adoro isso. Coisa diferente, pegar as pessoas de surpresa e mostrar que esse é o coração do Endodontia Talks, é inovação. Com certeza. Então, mal posso ver, mal posso esperar por esse momento em São Paulo. O teu estado vizinho aí, né, para você vai ser muito fácil. Pertinho. Você também não sabe nada da minha história, mas a gente vai conversar muito hoje, você vai ver que eu tenho muita história em São Paulo também, já morei lá 2 anos, já morei em Salvador 2 anos. Então, Pois eu ia até falar sobre isso. É um dos posts fixados do lado do posto do Cauã. Fala sobre endodelivery. Você fala sobre em quais cidades você fez endodelivery, né? Antes de nós entrarmos no roteiro propriamente dito, Natasha, fala um pouquinho de você, teu nome completo, onde você nasceu e onde você trabalha atualmente. Bom, vamos lá. Meu nome todo é Natasha Câmara Ajus Demier, mas mais conhecida no mundo endodôntico como Natasha Ajus. Eu sou daqui do Rio, né? Me formei pela UFRJ, no Fundão, né? A Universidade Federal aqui do Rio, e odonto, e depois fui direto para especialização na Universidade do Estado do Rio, na UERJ. E fiquei lá depois por 1 ano, né? Que a especialização dura 1 ano, é semanal, e em endo, né? Já sabia que era isso que eu queria, já de cara na faculdade. Eu entrei na faculdade, na verdade, falando, eu nunca vou fazer aquele negócio daquelas liminhas, e saí de lá querendo fazer endo. Olha como é que a gente se contradiz o tempo todo. Então, não tinha aquela coisa, ame ou deixe, né? Ou odeio. Exatamente. E aí fui para a endodontia dentro da faculdade, na graduação. Eu fiz monitoria, fiz atualização, e o professor lá era muito bom.
e acabou me atraindo para a endo, realmente. E aí fui para a especialização, e aí sim, tinha certeza que era aquilo que eu queria, mais ainda, principalmente pelo corpo de professores de lá, eram muito competentes, assim, eu sou amigo de muitos até hoje, e lá continuo, né? Então, o Taubi, que é o coordenador de lá, Taubi Coutinho. Você é aluno do professor Taubi Coutinho? Eu sou mais do que aluna. Taubi, eu falo que ele é meu pai endodôntico, porque ele que me trouxe, me chamou para dar continuidade como professora, né? Vou contar, não vou dar spoiler ainda não, vou aos pouquinhos. Então, eu fiz a especialização, e na minha especialização eu fiz junto com o Emanuel Nogueira, era baia com baia, ali uma do ladinho do outro. E aí depois o Taubi convidou a gente para continuar dando aula, né, lá na especialização. E aí continuei, era que realmente eu me identifiquei como professora, né? E aí comecei na atualização e depois já fui para a especialização direto. Bom, feito isso, depois tive filho, continuei, já fazia muita endodontia delivery já nessa época, já. E associado a isso, dando aula, trabalhava no SESC, também fiz concurso do SESC. Então, foi um pouquinho de tudo. Depois saí, aí fui ser mãe em 2014, 2015. Em 2013, um pouquinho antes disso, me formei no mestrado, né? E aí, nesse caso, fui fazer na Estácio, que era com a equipe do professor Siqueira, Isabela, Flávio, Luciana Armada. E ali também me encontrei muito ali, porque estava junto dos melhores, né? Assim, ali eu tento aproveitar sempre o máximo que me oferecem, sabe? Então eu consegui publicar 2 artigos no Joe, que já era, assim, para mim, o auge já, né? Já estava super satisfeita. E aí saí do mestrado, fui mãe, como disse, e aí em 2016 eu precisei me mudar para Salvador, inicialmente. E aí lá em Salvador tive outras oportunidades, 2 anos depois fui para São Paulo, tive outras oportunidades. Depois ingressei no doutorado, e aí também novamente com a equipe do Siqueira, e aí nesse caso o Emanuel, que foi meu orientador, né? E aí finalizei o doutorado ano passado, publiquei 7 artigos no doutorado, todos em revista Qualizar. Parabéns. Graças a Deus, International Dental Materials. Já defendi meu doutorado com 4 artigos publicados, e depois foram saindo outros, né? E depois disso, decidi que esse ano eu queria fazer especialização em radiologia. Muito influenciado pela Luciana. A única coisa que me chamaria de casa para especialização agora, eu acho que era radiologia também, viu, Natasha? Pois é. Foi muito influenciada por Luciana Blanc, Vanessa Rodrigues e um outro amigo meu também, Rafael Majerovics, que trabalham com essa área de radiologia. E aí eu falei, cara, eu acho que é minha hora de entrar de cabeça nisso, e aí fui. E aí tô amando. Que legal. Natasha, me fala um pouquinho mais sobre você, como seus papéis como mãe, como mulher, assim, a tua vida pessoal um pouquinho, o que te move fora da endodontia? Você tem paixões, tem hobbies? Você tem tempo? Pois é, inclusive, Elisiário, esse é um desafio, né, para a mulher, né? É um desafio, sem dúvida, para a mulher equilibrar todos esses pratinhos aí que a gente vive rodando. Eu sou... A comparação aos pratinhos, eu gosto dessa comparação. Pois é. O livro que eu li, que o autor ele defende isso, que você, na verdade, não busca equilíbrio, você não busca simplesmente equilibrar, você busca manter os pratinhos rodando ao mesmo tempo, né? Você roda um pouquinho um, roda um pouquinho o outro e vai... Com certeza. Eu sou apaixonada pela maternidade, me encontrei, mas ao mesmo tempo eu sou muito apaixonada pela minha profissão. Então, quem participou, já me viu dando aula, assim, já participou do meu curso. Eu tenho um curso com a Bruna Casadei, que a gente fala sobre planejamento de carreira. Depois, no final, até posso falar mais sobre isso. Claro, mas eu conto muito. Na minha história toda, o tempo todo, eu tentei equilibrar esses pratinhos, assim. Com essas mudanças todas que eu tive, eu podia muito facilmente ter desistido da endodontia,
porque era difícil de você se reinserir no mercado de trabalho novamente, né? As oportunidades em Salvador são um pouquinho menores do que as oportunidades em São Paulo e no Rio, que eu já conhecia todo mundo. Então, acabou que eu poderia ter desistido facilmente, só que eu não desisti porque eu amo justamente esse equilíbrio. Eu não quero que a Natasha, endodontista, seja melhor ou pior do que a Natasha mãe, que seja melhor ou pior do que a Natasha que se cuida, que faz terapia, que treina. Então, você perguntou de hobbies, sim, eu sou apaixonada. Hoje eu me encontrei, né, dentro do boxe, pratico boxe uma vez por semana. Como a Renata Dália Torres, a nossa apresentadora, ela Sim. Também gosta do boxe, do Muay Thai. Legal. Sim, ela faz Muay Thai, eu acho, né? Isso, Muay Thai. Eu faço boxe já tem bastante tempo, desde que eu morei em Salvador, então desde 2017, mais ou menos. Legal. E aí fazendo boxe e eu gosto muito de crossfit também. Paulinha e Pri também são muito crossfiteiras igual. Elas são do crossfit raiz. Eu, como tenho problemas de dor na cervical, lombar, então acaba que meu crossfit é um pouquinho menos pesado do que o delas. Mas assim, eu me encontrei muito. Amanhã a Priscila já está postando foto lá. Exatamente, Priscila já está sempre postando ali. Então, acaba que eu me encontrei nesses hobbies, né? E eu, como mãe, tento equilibrar realmente tudo isso. E eu sou mãe de 2 crianças lindas, o Joaquim e a Valentina, que tem um casal, que maravilha. Um casal, 8 e 10. E eu me casei novamente, né? Me juntei, não casei oficialmente, mas me juntei. E o meu atual marido tem 2 crianças que moram com a gente, né? Assim, a nossa guarda é compartilhada, mas mora todo mundo junto e misturado. Ou seja, somos uma família de 6. Muito grande, hein? Então, realmente, não poderia ser diferente. Não dá para você abraçar isso e não gostar de estar com as crianças, né? Então, para eu conseguir equilibrar tudo, é muita organização, agenda, eu detalho ali bem no meu dia a dia a prioridade que eu quero dar com as crianças, a prioridade que eu vou dar para o trabalho, né? Em tudo isso é bem complicado, bem complexo, organizar a agenda nesse sentido, mas é uma coisa que eu não abro mão, estar com os meus filhos, não abro mão da minha carreira, porque sei o quanto foi importante para mim a minha carreira, principalmente no momento em que eu me separei, né? Porque foi o que me manteve ali firme com o meu ganha-pão. E o quanto isso trabalha é importante para minha mente, assim, para me sentir importante, para eu mesma me valorizar, né? Então, sem dúvida, eu tento equilibrar tudo isso. Não é fácil, não é sempre que a gente consegue. Vão ter semanas em que você vai priorizar o trabalho, vão ter semanas em que você vai priorizar as crianças, mas eu tento realmente manter isso aí equilibrado. Acho que o que você falou agora, Natasha, eu acho muito fundamental, que é o adulto saber lidar com a sua agenda, a organização, o método. E quando você se dispõe a fazer isso, e você dá chance a esse hábito, acho que você vai concordar comigo. A vida se encaixa, né? Você consegue mesmo, né? Quando você começa a eliminar distrativos, eliminar tempo ali do celular, tempo de algumas distrações fúteis, você realmente acha tempo dentro das 24 horas, né? Você acha que você começa a priorizar o que é de importante na sua vida, né? Assim, você saber priorizar, você saber que cada um tem o seu espaço, que você não precisa. E assim, me incomoda um pouco aquela coisa de eu sou super mãe, eu faço tudo, eu sou super mulher, eu dou conta de tudo. Não, gente, não dou conta de nada. Tem vários estresses, vários problemas com isso. Eu tento, entendeu? Mas eu tô totalmente sujeita a falhar. Não tem essa. Assim como todo mundo. Porque muita gente acha que vida de Instagram, aquela coisa lá, não é nada daquilo ali, não. Né? A gente sabe muito bem disso, que aqui está ali é o que a gente quer passar. Também não dá para ficar contando as tristezas, né? Chorando as mágoas ali. Acaba que tem vezes que você dá uma reclamada e tal, tudo mais, mas não dá para ser assim. Agora, esse equilíbrio, você saber priorizar o que aquele momento é importante para você é fundamental. Além disso, eu acho que na vida, Elisiário, a gente tem fases. Né? A fase inicial, você consegue priorizar mais seu trabalho, porque você não tem filhos, porque você, às vezes, está morando com seus pais, então você não tem tantas contas para pagar. Né? Então, assim, você saber que você tem fases de
Nesse momento eu vou focar mais no meu trabalho, nesse momento eu vou focar mais nos meus filhos, nesse momento eu vou focar mais na família. E nunca em nenhum desses momentos esquecer de você. Você vai ter que estar sempre como sua prioridade, né? Então, você sendo a sua prioridade em todas essas fases e o restante se adaptando, perfeito. E eu acho importante, bacana, muito legal ouvir isso, Natasha. Cada pessoa pode descobrir um método, né, para si, né? Isso que você falou sobre cuidar de si próprio, né? Por exemplo, qual é o meu método? Acordar mais cedo. Então, eu acordo às 5 horas da manhã todos os dias. E enquanto a família está dormindo, a minha esposa, meu filho, eu saio, aí eu consigo correr, eu consigo ir na academia muito cedinho, no jiu-jitsu. Ou seja, começar o dia muito cedo, tocar as coisas da empresa, delegar o que eu preciso delegar. E aí eu começo o dia do jeito que eu gosto, ou seja, acordando eles, tomando um café da manhã juntos. Então, nossa, isso é bom demais. Todo mundo se você se propor a isso, consegue organizar a sua agenda, né? Você tem que achar um método, né? Para mim, serviu muito bem acordar muito cedo. Eu não sei se para você serve. Sim, eu acordo muito cedo também. Não acordo às 5, mas 6, 6h30 no máximo eu já estou acordada. E aqui as crianças estudam pela manhã. Então tem toda uma rotina, né, da casa. Eu estou aproveitando que o meu é bebezinho. Meu vai fazer 2 anos ainda, o Léo. Então, a preocupação de levar muito cedinho para a escola. Então, ele ainda fica dormindo até mais 9, 10 horas. Sim, com certeza. Natasha, eu quero te perguntar, eu quero abrir um bloco importante sobre a época da graduação, que é o início da nossa carreira. Uhum. Mas antes, eu preciso saber sobre o Cauã. Eu preciso, assim, eu sei, né, todo a época, o sigilo, mas como ele foi parar nas suas mãos, assim? Foi relacionamento? Quem conhecia quem? Como foi? Bom, então, acho que eu falei já um pouquinho aqui, mas eu faço delivery há muito tempo. Eu tenho uma expertise. 16 anos, se eu não me engano, lá no post? 16 anos, 16 anos. Desde que eu saí da especialização, eu sabia que eu queria fazer só endo. Então, assim, isso foi... Eu nunca me perdi nesse caminho. Vou fazer uma outra especialidade e tal. Agora que eu estou começando a fazer a radiologia, mas é complementar a endodontia. Não tem nada... Não vou me desvirtuar desse caminho da endo, porque é endo que eu amo. Então, eu sempre fiz o delivery. Então, eu comecei, sempre que eu me mudava, eu continuava fazendo delivery. Foi o que me manteve, na verdade, aí fazendo tudo isso. Quando eu voltei para morar no Rio em 2021, final de 2020, início de 2021, eu comecei, alguns consultórios eu voltei a trabalhar, que eu já trabalhava antes, e outros acabaram que eu fui fazendo todo aquele meio de campo. Porque você, para trabalhar com delivery, você precisa ter muita... Primeiro, você tem que ser boa e eficiente naquilo, né? Assim, isso a gente está dispensando como característica. Mas você precisa fazer um network. Não tem como. Você tem que fazer um network, você tem que ser vista. Eu falo muito isso na minha aula. Você tem que ser vista, você tem que ser lembrada. Então, já tinha Instagram, já tinha uma força assim. E quando eu voltei, comecei a trabalhar eu tive um rápido aceitamento assim dentro dos outros consultórios, né? Então, eu comecei a trabalhar em consultórios de muita importância, de dentistas reabilitadores, de dentistas da parte de estética muito forte, que é o apelo que tem, né, para chamar realmente o público, né, o paciente. E um dos consultórios que eu fui trabalhar foi o consultório da doutora Carla Cassis e do doutor Salé. E aí, lá, o doutor Ronaldo também atende. E aí acabou que um dia o Cauã precisou ser atendido. E eu estava lá pronta para atendê-lo, né? Que maravilha. Fazer o quê, né? O Cauã estava lá. Pois é, justamente. Estou fazendo nada, você também, aquela coisa. E olha, por incrível que pareça, Elisiário, foi no dia do meu aniversário. Não Ele acredito. simplesmente puxou um coro de parabéns na clínica. Eu não sabia, eu queria ter a filmagem disso, juro. Eu não sabia onde eu enfiava a minha cara. Eu tava fiquei com muita vergonha. O Cauã Raymond puxando um coro de feliz aniversário para a Natasha. Não. Parabéns, chamou todo mundo no corredor, começou a cantar parabéns. Eu, olha, meu Deus do céu, o que eu faço, gente? Até eu fiquei vermelho aqui. Quê? Até eu fiquei vermelho aqui. Pois é, porque realmente foi não constrangedor, mas assim, eu fiquei envergonhada, né, da situação. Mas foi muito legal, assim, ele é uma pessoa incrível, muito simpático.
Foi ótima a experiência, digamos assim. Não, até hoje rende assunto, né? Com certeza. Né? 10 entre 10 dentistas querem saber o que eu fiz, como é que foi e tal. É incrível isso, mas segredos Legal. de profissão. Parabéns. O que está por trás disso é o que você acabou de falar e eu valorizo muito. Networking. Não sei se você conhece o Joel J. O Joel J é um influencer, né? Sim. Empresário, blogueiro. Numa palestra dele, tem uns 2 anos, mais ou menos, aqui no Rio. Eu estou indo para São Paulo no dia 22 de junho para um encontro presencial com ele. Estou bem ansioso. E ele diz uma coisa assim, que é forte. Saúde, família e trabalho, né? Saúde, família e trabalho. Mas ele fala uma coisa assim que é pesado, assim, é duro, e é muito verdade, Natasha. Vê só se você concorda. Ele fala assim, ó, às vezes existem pessoas piores do que você, em melhor situação, porque elas fazem melhor networking. Com certeza. Pesado, né? Pesadíssimo. Pesadíssimo, porque assim, a vida é sobre pessoas, né? Pessoas te apresentam outras pessoas, te apresentam ambientes melhores. Você começa a frequentar aquele ambiente, essas pessoas te elevam, e aí você tem uma oportunidade como essa, né? De fazer um atendimento diferenciado, conhecer uma pessoa global, e que te marca, né? Que deixa uma marca positiva na tua vida. E aí associa ao fato de você, Natasha, já ter aprendido, como eu aprendi, e tantos outros colegas, a usar o Instagram de forma intencional. Marketing intencional, né? Você está lá realmente com intenção de vender, entendeu? Isso é muito legal. E mais Vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem nos meus cursos. Eu demorei quase um mês para postar aquela foto. Eu atendi ele em março, se eu não me engano, a postagem é final de março e início de abril. Depois até vou checar isso. Por quê? Porque eu não queria que fosse só a foto do Cauã, entendeu? Eu queria criar uma legenda de impacto no momento apropriado, entendeu? Em que eu tivesse... Então, eu demorei muito pensando naquela legenda. Muito! Eu acordei, e para eu escrever aquela legenda, eu acordei 5 horas da manhã com um insight. E peguei e escrevi no notes do celular. Olha só como é que é... Ficou incrível! A primeira vez que eu fiz o Cauã abrir a boca. Então, assim... Pois é, justamente. Então, eu falei, gente, olha como é que a gente está conectada com as coisas, né? O tempo todo. Às vezes você acha... Os comentários são os melhores. Não precisa chamar só com 6 meses a preservação. Não tem sim. A galera dá uma valorizada, realmente, né? Então, muito legal, muito eu falo legal. Que eu vendo o telefone dele por 1000zinho, mas é óbvio que é brincadeira, né? Pois é, que legal, viu? Parabéns. Mas então, voltando para a graduação, eu queria entender um pouquinho, Natasha, como foi o teu modelo mental na graduação? A gente entra muito novo, muito imaturo, o cérebro ainda em crescimento, né? O nosso córtex pré-frontal só amadurece mesmo com 25 anos, então a gente entra imaturo, de fato. Como foi para você atravessar a graduação? Você teve, sim, você encontrou mais dificuldades, assim? Você era mais tímida? Você era mais extrovertida? Como foi? Eu nunca fui tímida. Nunca tive dificuldade de apresentar. Nunca tive dificuldade de falar em trabalho público, nada disso. Então, assim, a minha graduação foi uma graduação incrível, como todas. Eu acho que eu até falei isso recentemente no curso também. Eu amei a minha graduação. Foi, assim, muito intenso. Eu fiz grandes amizades lá, assim, que eu mantenho até hoje. A gente tem ainda... Como a odontologia é muito intensa, porque é de segunda a sexta, o dia todo, né? Então, eu fiz muitas amizades importantes que eu levo para minha vida, que foi uma experiência maravilhosa. Eu aproveitei, assim, eu acho que eu falei isso um pouquinho antes, mas assim, eu sou muito intensa, e não intensa de aquela coisa e tal. Eu sou intensa no que a oportunidade vem para mim, eu agarro aquilo ali e eu aproveito aquilo ali com unhas e dentes. Então, eu dei monitoria, fui monitora de cirurgia, fui monitora de endo, eu fiz muitas amizades, eu participava das atividades da faculdade, então, chopada, aquelas coisas todas, festa que tinha. Então, eu consegui viver aquilo ali realmente intensamente em 4 anos. Eu acho que a gente chega na faculdade muito jovem, mas eu nunca... inicialmente, eu não tive dúvidas de que era odontologia que eu queria. Meu avô era dentista, quer dizer, na época ele já tinha falecido, mas meu avô era dentista, meu tio era dentista, eu tinha outros dentistas na família
que acabaram que foram uma fonte de inspiração para mim, mas que depois de formada acabou que eu não consegui aproveitar muito isso, né? Mas, de qualquer forma, foi uma fase da minha vida muito importante. Eu saí da faculdade com 21 para 22 anos, né? Muito nova, e caí assim no mercado. 22. Pois é, caí aí no mercado de trabalho. Então, eu ainda morava com os meus pais, né? Não tinha carro nem nada, usava o carro dos meus pais também. Fui galgando aos pouquinhos. Eu sabia que era a especialização que eu queria, então já fui direcionada para aquilo ali. Eu fiz o concurso do SESC, que era muito, na época era bastante concorrido. Passei do SESC, então assim, já fui aos pouquinhos ali trilhando o meu caminho, digamos assim, com muito foco. Eu acho que uma das coisas que você tem que ter, eu acho que quando você começa a ampliar muito o seu leque, você se perde um pouco, né, naquilo que você quer. Então, eu sempre tive muito foco, eu sempre trabalhei dentro daquilo que eu achava que era bom para mim. Então, eu ia lá, então eu quero ir para o SESC. Eu fiz o concurso, passei. Estudei para aquilo ali, óbvio, não foi do nada, né? Então, eu quero entrar na especialização. Então, vamos lá, vamos entrar, vamos estudar, vamos entrar na especialização. Então, sempre tive muita determinação e foco nas coisas que eu queria. Eu trabalho desde os 13 anos, Elisiário. Eu comecei sendo monitora de casa de festa. Eu ficava nos brinquedos, ganhava R$50 para ficar 4 horas lá como monitora de casa de festa. Muito bom, Natasha. E depois disso, fui para a faculdade, eu ficava fazendo, trabalhando Natal. Então, eu trabalhava em lojas como Osklen, foi a Osklen que eu trabalhei 2 anos seguidos. Então, só aquele período do Natal, que era de dezembro e janeiro, eu ia lá, trabalhava, ganhava meu dinheirinho e usava aquilo ali ao longo do ano, assim, digamos assim, né? Não durava muito, mas sempre fui muito batalhadora nesse sentido, assim. Meus pais nunca tiveram uma situação financeira muito maravilhosa, me proporcionaram um bom estudo e eu me agarrei a isso e vamos embora. E consegui aproveitar todas essas oportunidades que vieram aí. Eu demorei para entender sobre foco, viu, Natasha? E quando eu virei essa chave, tudo mudou e fico muito feliz de ouvir que você já teve esse foco há mais tempo. Os colegas que entendem isso se beneficiam muito, tá? Muito, muito, muito. Saber exatamente o que quer. Não é que seja um pecado, né? Assim, eu precisei aprender com alguns erros que eu cometi no meio do caminho. Mas quando você encontra o foco, é muito bom, né? É muito gostoso. Você vai mais seguro. Você fica mais firme, né? De prosseguir a jornada. Não, eu acho que além disso, você ter pessoas também certas ao seu lado. Sabe? Pessoas que têm valor para você e que saibam te orientar, saibam te ajudar nesse sentido de. Um ambiente bom, né? Um ambiente bom, né? Um ambiente bom, exatamente. Não, como eu disse, o Taubi foi fundamental ao longo da minha carreira inteira. Quando eu fui para Salvador, eu fui dar aula em Salvador, porque ele fez uma carta de recomendação para mim. Cheguei em São Paulo, fui dar aula em São Paulo, na equipe do Rui Zatugo, com Guilherme Rodrigues, Gustavo. Eu tenho muita vontade de conhecer o professor Rui. Rui é maravilhoso. Eu tenho muita vontade. Rui é maravilhoso. Então, o Gustavo, o Guilherme, Marcela, todo mundo fazendo parte de uma equipe ali. O Rui me abraçou assim, falou: não, que você é indicada do Taubi, você faz parte da minha equipe. Ele não trata nem como equipe, ele trata como família. Porque ele leva para dentro do consultório dele, a gente tinha encontros, eu conheci os filhos dele, a esposa dele, enfim. Então, o Taubi foi uma pessoa muito importante para mim. Eu voltei para o Rio de Janeiro, ele não, vem dar aula de novo aqui na UERJ. Então, assim, ter as pessoas certas do seu lado, saber aproveitar esses momentos em que você está... Porque você tem que estar preparada para ir. Não adianta você ter só a pessoa certa se você não está com conhecimento para aquilo ali, né? Então, tudo isso é fundamental, realmente. Você lembra do seu primeiro emprego? Assim, no momento em que você colocou o pezinho fora da faculdade, pegou o CRO, você consegue resgatar essa memória, Natasha? Sim, foi no SESC. Foi no SESC mesmo. Você passou a Eu me formei em agosto. Em outubro, eu fiz a prova do SESC. Logo passei, logo comecei. Fiquei 2 anos. Desculpa, da graduação? Que você acabou? Agosto de 2007. 2007, tá. Agosto de 2007 eu me formei. Em outubro eu fiz a prova. E eu comecei trabalhando como clínica geral lá no SESC, né?
Mas aí, em 2008, eu já entrei na especialização. Então, eu fiquei 6 meses praticamente só nessa questão de procurar algum lugar para ir, né? Mas como eu já estava no SESC, o SESC era 20 horas na época, meu cargo, e a especialização me demandava mais 2 dias da semana, então eu fiquei só trabalhando nesses 2 por um ano. Quando eu finalizei a especialização, aí que eu comecei a fazer o delivery. Então, meu primeiro emprego realmente pós-graduação foi o SESC. E aí depois você começou o delivery, você nunca mais parou, né? Aí Nunca mais engatou parei. esses últimos 16 anos, né? De delivery nas 3 cidades. Exatamente. Aí meu primeiro emprego como endodontista foi num consultório de Jacarepaguá, que é um bairro aqui do Rio. E aí depois fui Barra, fiquei muito em Jacarepaguá, que era freguesia, e Barra na época. Eu morava nessa época também na Zona Sul, então comecei a trabalhar também em Botafogo, atendendo muito plano, né? Ainda não era nada muito plano, de 8 às 8 nossa, era bem puxado. Mas, como eu disse, são fases, né? Então, eu tinha um foco, eu tinha um objetivo. Naquele momento, meu objetivo era ganhar mão. Precisava praticar endodontia, né? Você sai da especialização ainda tendo praticado muito pouco. Então, eu muito volume, né? Fazer demais. Precisava do volume, exatamente. Precisava do volume. Natasha, nem todos os dias são bons, nem todas as fases são boas, como você já falou, né? Nós vivemos de fases. Teve algum momento tão ruim assim da tua vida, sem entrar assim nos detalhes assim para não constranger, mas algum momento tão triste, tão ruim que você chegou a cogitar, puxa, acho que eu vou desistir de odontologia, vou fazer outra coisa. Teve, e foi na minha primeira mudança, quando eu fui para Salvador. Eu não pensei em desistir, mas eu fiquei bastante desestimulada. Assim. Quando eu fui morar em Salvador, eu tinha um bebê de 1 ano e um outro de 2. Meus filhos têm 1 ano e 5 de diferença. E aí, quando eu me mudei, num primeiro momento, eu falei, gente, eu não conheço ninguém, eu vou para essa cidade, eu vou trabalhar onde? Né? Então, eu me mudei em julho e chegou ali setembro, outubro, eu não tinha conseguido nada ainda. Realmente era difícil, e não é que eu não tinha conseguido nada porque eu não estava tentando, eu estava tentando, eu falar, porque assim, lá era difícil eu distribuir currículo, né? Até porque a local onde eu morava era afastado dos locais comerciais, né? Então eu falei, gente, e eu não tinha ajuda, ficava só com as crianças, então foi uma fase bem, bem difícil, realmente. E aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na Mary Kay, que é uma empresa de maquiagem. Sim, dos carros rosas. Exatamente. Não tive o carro rosa, mas... Não tive carro rosa. Mas ganhei muito reconhecimento dentro da empresa. Eu estava, assim, realmente muito mal. Estava até num princípiozinho de depressão ali. Tinha descoberto uma doença também. Então, foi muito complicado para mim. E em nenhum momento eu pensei em desistir, mas eu estava muito para baixo mesmo. E aí, quando surgiu a Mary Kay me deu primeiro que uma ocupação, né? E segundo que ela me trouxe vida novamente. Porque eu conseguia ser exatamente o que eu queria ser em tudo. Eu queria ser boa mãe, queria ser boa esposa. E eu estava faltando aquele nicho ali para mim, né? De trabalho, de ter sua independência financeira, de ganhar alguma coisa e se sentir valorizada, né? E aí, quando veio a Mary Kay, eu pude voltar. Primeiro que você trabalha com maquiagem, autoestima, né? Beleza e tal. Então a gente tinha eventos, a gente estava toda hora arrumada, toda hora com terninho, aquelas roupinhas, leicinho rosa. Então já era lindo. E aí a Mary Kay me trouxe uma autoestima que eu, em um momento, tinha perdido. Entendeu? Nesse período em que eu não conseguia nada, minha autoestima foi diminuindo muito. Eu estava bem, bem para baixo, realmente. E aí a Mary Kay me trouxe isso de volta. E, coincidentemente, depois que teve tudo isso, eu consegui começar a trabalhar novamente, consegui voltar ao mercado de trabalho. Óbvio que não era do jeito que eu queria, né? Mas eu consegui voltar a trabalhar com delivery, em planos de saúde. Depois fui melhorando e consegui voltar a dar aula também. Então, isso tudo foi de agosto até mais ou menos ali janeiro, fevereiro, que aí eu comecei a dar aula, que aí eu voltei a trabalhar como endodontista. Então, assim, sem dúvida, a minha mudança para Salvador foi dos momentos mais difíceis, assim, sem dúvida. Você abrir mão
porque assim, quando você se muda em prol da sua família, né, você abre mão dos seus sonhos profissionais. Então, naquele momento, abrir mão dos meus sonhos profissionais e colocar como prioridade a profissão do meu ex-marido, foi uma decisão muito difícil, mas assim, muito consciente, sabe? Mas quando você está lá tentando buscar o seu espaço, tentando e você não está conseguindo, aquilo ali vai te abatendo. Não me arrependo de absolutamente nada. Faria tudo de novo que eu fiz dessa mudança, de ter ido para Salvador. Mas, sem dúvida, foi uma fase difícil, foi um momento difícil. E depois eu fui para São Paulo. São Paulo foi um pouquinho mais tranquilo, porque São Paulo as oportunidades estão ali, né? Tá tudo ali, o dinheiro tá ali. Então, você tinha mais gente que eu conhecia, tinha pessoas que me ajudaram também. Então, realmente, esse momento de Salvador foi um pouquinho mais complicado. Aproveitando esse gancho, eu adoro, assim, falar sobre pessoas, né? Tanto é que o coração desse podcast é pessoas, né? Eu adoro ouvir a história de vocês, porque inspira mesmo. Histórias têm poder de inspirar e transformar. Você consegue nomear algumas pessoas pelas quais você se sente grata, Natasha? Assim, que nesses momentos, assim, não necessariamente pai, mãe, marido, enfim, mas outras pessoas, colegas que estenderam a mão para você, que estavam melhores do que você naquela situação e te ergueram. Você consegue? Sem dúvida. Assim, minha família, eu dispenso, não posso nem falar, senão vou começar a chorar aqui, porque minha família foi muito importante para mim, né, ao longo de tudo isso. Mas, sem dúvida, o Taubi, não tenho a menor dúvida disso, já falei aqui, né? O Taubi realmente foi muito importante para mim. Me estendeu a mão a todo momento que eu precisava. Hoje a gente é sócio, inclusive, no consultório. A gente trabalha junto. Eu, ele e o Renato Krebs, que também é uma pessoa que me ajudou na minha formação, tudo. Além disso, tenho pessoas que me ajudaram lá em Salvador, que não tem a ver também com... Porque, assim, eu acho que não tem a ver só com o seu trabalho, com o seu ofício, mas como as pessoas te fazem você se sentir. Se vocês estão proporcionando um bem-estar para você, o resto tudo flui. Né? Então, as minhas amigas, por exemplo, pessoas que eu conheci lá em Salvador, que eram mães de amiguinhas da minha filha, da Valentina, foram fundamentais para mim, assim, fundamentais, porque me deram apoio, me deram amparo, né, no momento que eu precisava. Então, isso foi muito importante. De volta aqui em São Paulo, eu tive a ajuda de grandes amigas também, que hoje são grandes amigas, a Maiara, a Pri, a Ariane, que a gente, inclusive, estava com um projeto juntas de montar o consultório quando eu me separei e precisei voltar para cá, né? E aqui no Rio, assim, fica até difícil de eu falar nomes, porque eu tenho muitas amigas que me ajudam, que me dão apoio, que me dão suporte, que me indicam para outros consultórios, porque como eu sou delivery, eu dependo dessa indicação. Então, assim, eu tenho hoje, o que acontece? Eu vou, por exemplo, na festa de aniversário da filha de uma indicadora. Eu encontro outros 3, 4 indicadores, porque tá todo mundo ali no mesmo meio, né? Então, assim, quando você faz um bom trabalho, você cria esse elo, você cria essa ligação com as pessoas, então acaba que você se une às famílias, né? Ao propósito de cada um, né? E eu acho que é bem por aí. Sem dúvida, essas pessoas que eu falei aí, outros tantos nomes que as pessoas sabem também que são importantes para mim, foram fundamentais na minha vida, não tenho a menor dúvida disso. Maravilha. Natasha, eu queria agora falar, assim, por último, né, mais especificamente sobre endodontia. É o nosso último bloco assim, do nosso roteiro, né? Resgata aí pra gente. Em que ano você começou, em que ano você terminou, duração total da especialização, aonde foi e quem foram os seus professores? Nossa, quanta coisa. Eu fiz em 2008 a especialização de endo, né, com a equipe do Taubi. Taubi, na época, era professor, Tatiana, professora também, Tatiana Guimarães, Patrícia Brito, Maria Cláudia Brandão, foram todas minhas professoras da época, da especialização. Depois, no mestrado, eu fiz a especialização de 2008 a 2009. O mestrado foi 2012, 2013, foram 2 anos de mestrado. E aí foi com a equipe do Siqueira, a Luciana, Flávio, Isabela Roças, né? Tive também o José Cláudio Provenzano, também foi meu
foi um dos meus professores. Eu tive uma oportunidade de ouro. Meu Deus do Quê? céu, só fera, só fera. Só fera, só fera. Não, eu tive muita sorte, assim, nesse sentido de escolher, das escolhas, assim, sabe? Fui muito feliz, não digo sorte, mas eu fui muito feliz nas minhas escolhas. Por que eu optei? Porque eu poderia muito bem ter ficado na UERJ, né? Fazendo mestrado e doutorado lá. É óbvio que fazer prova, né? Tudo mais. Mas eu queria sair um pouco do que eu já era conhecido para mim. E o Siqueira, na época, era o maior publicador que tinha, né? Então, fui para o mestrado buscando ele. Eu queria estar perto dele. E como eu disse, eu aproveitei muito o meu mestrado. Eu pude ir para a AE, para o encontro da American Association of Endodontics, em que o Siqueira foi homenageado lá pela Associação Francesa de Endodontia, recebeu um prêmio. Ele foi no mesmo momento que ele divulgou o livro dele do Treatment of Endodontic Infections, aquele livro menorzinho. E, nossa, estar lá naquele momento, ele assinar o livro para a gente, foi bem bacana, e foi durante o meu mestrado. Eu tive a oportunidade no mestrado de trabalhar com imunologia, então, que era um campo totalmente desconhecido para mim na época. Eu era muito clínica, eu era de sentar no mocho, fazer canal, e ir para lá, para laboratório, para lâmina, olhar no microscópio, fazer histopatológico. Nossa, isso foi incrível. Além disso, eu tive a oportunidade também de estar com o Rikuchi, que era assim... Domênico Rikuchi, é o cara da histologia de endodontia. Exatamente. Fiz um trabalho que, em determinado momento, a gente geralmente no mestrado a gente publica um artigo, né? Que é a dissertação no final. Eu não me contive com isso, cheguei para o Siqueira um dia, bati lá no escritório dele e falei: oi, Siqueira, tudo bem? Então, é que eu queria fazer alguma coisa com você, porque ele não era meu orientador, meu orientador era a Luciana Armada. E aí eu falei: queria fazer alguma coisa com você, um trabalho da gente junto. Ele: não, peraí que eu recebi umas limas aqui. E aí era Scout Race, que era uma das primeiras limas de Glide Path a serem lançadas. E aí a gente fez o trabalho, foi publicado no Joey, assim, totalmente fora do normal de um mestrado, né? E aí, feito isso, eu optei por fazer o doutorado com o Emanuel. O Emanuel é muito meu amigo, né? Como eu te falei, a gente fez especialização juntos. E aí, ele e a Sabrina Brasil também são professores da Unigran Rio, que é a faculdade daqui do Rio que eu fiz o doutorado. E aí, os dois me convidaram para fazer para fazer o doutorado lá com eles. E aí, o Emanuel foi meu orientador, assim. Emanuel dispensa apresentações, né? Mas é um dos maiores publicadores que tem, né? Fala muito sobre instrumentos. Então, novamente, eu saí da minha zona de conforto, porque estava naquela coisa de laboratorial, de imunologia. Todas as aulas que eu dava eram sobre imunologia, microbiologia. E eu fui falar sobre instrumentos, sobre fadiga cíclica, torção, bending, totalmente fora do normal, assim, do que eu estava, né, da minha linha de pesquisa. Ótimo. E foi muito importante para mim também. Como eu disse, publiquei 7 artigos, eu fraturei 774 limas, tem foto até disso. Fiz muitos testes, ficava horas dentro do laboratório, porque doutorado é pesquisa. Então, o Emanuel foi muito importante para mim, o Vitor Talarico também foi muito importante para mim, porque quem me ensinou a manusear as máquinas foi ele. E aí, depois, eu acabei passando esse conhecimento. Tive a oportunidade, dentro do doutorado, de trabalhar com microtomografia também. E aí, nossa, é um mundo que se abre, né, para você, porque você consegue ver ali os dentes de forma muito minuciosa, aquela anatomia perfeita ali interna, né? Então, foi isso. E aí, o doutorado eu terminei agora, em 2023, foi de 2020 até 2023. E curioso foi que eu ia fazer o doutorado com Júlio Gavini, na USP. Em 2020, eu fui lá, bati lá também lá na porta dele e falei: Júlio, então, é porque eu estou querendo fazer o doutorado e tal, no início de 2020. Foi em janeiro, mais ou menos, antes da pandemia. E aí, entrei em contato com ele, ele falou: vem aqui que a gente conversa. Eu fui lá, conversei com ele, conheci a estrutura da USP e tal, tudo, ele me apresentou tudo. E aí eu falei: bom, vamos pensar o que a gente vai fazer. Entrou pandemia, coisa e tal, eu me separei e vim. Eu sabia que depois de me separar eu voltaria para o Rio, porque eu só estava em São Paulo por conta do meu ex-marido mesmo. E aí, nessa que eu vim, eu liguei para ele e falei: Júlio, olha, tive um problema pessoal, não vou mais morar em São Paulo,
tô me mudando de volta para o Rio, e Júlio foi um gentleman, né? Como ele sempre é. Não, imagina, ficar super à vontade, uma pena você não poder ficar aqui com a gente e tal. Mas eu comecei o doutorado online, ainda morava em São Paulo, né? Então, outra situação que apareceu essa oportunidade, eu falei, não, vou agarrar, porque não é toda hora que tem um doutorado online. Hoje já está tudo presencial já, né? Então, algumas coisas só que continuam no modo híbrido. Mas o doutorado da Unigran Rio ainda já é todo presencial já. Então, aproveitei essa oportunidade, fiz todo um ano de aula online. E aí, nessa coisa da mudança, da transição Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. E deu certo. E aí foi isso. Acabei no ano passado. Defendi minha tese no ano passado, 2023. E aí resolvi fazer a especialização de radiologia agora em 2024. Parabéns, Natasha. Como eu te falei, assim, o que eu faria agora sim, também seria radiologia, se eu decidisse fazer uma nova especialização. Acho que te abre um leque, além de abrir o leque do clínico, né? Abre a visão do clínico, que mexe a tomografia, abre um leque de trabalho também, para você laudar de casa, né? Você pode, existe essa possibilidade. Sim. Natasha, nós estamos encerrando aqui a nossa entrevista. Eu queria te perguntar uma coisa. O que você mais gosta, assim, parte técnica, o que você mais gosta de fazer na endo e o que você menos gosta? Tecnicamente? Tecnicamente. Eu acho que a endo sim. Eu não me identifico com... Não é que eu não me identifico, é até ruim dizer isso, mas o que me move dentro da endodontia são pessoas, assim, ajudar pessoas, saber que eu estou tirando a dor, que eu estou promovendo o bem-estar para aquele paciente, que eu estou devolvendo saúde e fazendo por aquele paciente, por aquele dente, por aquele caso, algo que nenhuma outra especialidade vai proporcionar para ele, que é devolver osso para ele, devolver saúde, né? Devolver até para o corpo todo, né? Não só para o dente. Porque a gente sabe aí, eu dentro dessa história da imunologia, acabei estudando muito sobre a relação, a inter-relação doença periodontal não, lesão perirradicular e corpo, né? Saúde como um todo. Então, eu sei o bem que eu estou fazendo ali. Mas, assim, tecnicamente falando, o que eu mais gosto de fazer é patência. Adoro patência. Como o Talbi tem uma frase célebre que é: patência é a iatrogenia necessária. Que você, quando você ganha o canal... né? Abrir, limpar, fechar, né? Abrir, limpar e fechar, exatamente. Mas no meio disso aí, tem que ter a patência. Sem dúvida, a patência vai ser aquele momento que você fala, putz, aqui ganhei o canal. Ganhei o canal. Aí, eu gosto muito disso. E a coisa que eu menos gosto... Ai, difícil essa pergunta, mas acho que seria retratamento, assim. Acho das dificuldades do retratamento, um retratamento difícil, assim, que acaba que é o que mais chega pra gente, né? Eu não sei se seria o que eu menos gosto, mas acho que a dificuldade, ela tem dois lados, né? Ela te desafia para você melhorar dentro daquilo ali, e aí você se tornar mais capaz, mas você não precisa fazer também porque você gosta, né? Então, ou você entra nessa dificuldade e sente o baque, né? Digamos assim, putz, eu não sou bom nisso aqui. Ou você vai atrás daquilo ali para se tornar melhor. E então, hoje, o que eu busco é melhorar dentro dessa dificuldade, que não é dificuldade, mas do desafio que é um retratamento. O que eu menos gosto é remover instrumentos fraturados. Ah, sim, é. O menos gosto é isso, com certeza. Natasha, se existisse um espelho mágico que você enxergasse o teu reflexo da moça que entrou lá na faculdade, na graduação, e você se autoexaminasse, você sente orgulho dessa mulher, dessa dentista, endodontista, mãe, esses vários papéis? Não vai me fazer chorar aqui não, né, Elisiário? Pelo amor de Deus. Você sente orgulho olhando para esse espelho mágico, se ele existisse, Natasha? Muito, nossa, muito. Porque assim, a gente fala muito pouco, né? Calma aí, deixa eu me acalmar. Valeu a pena, então? Valeu tudo a pena. Muito, 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 muito. Cada desafio, cada batalha enfrentada, valeu muito a pena. Eu sinto muito orgulho da minha trajetória. Não à toa que eu tenho esse curso com a Bruna, é um curso sobre planejamento de carreira. Bruna, quem não sabe, Bruna Casadei, mineira, maravilhosa, empoderadíssima, trabalhou, ela teve também uma história dela, um burnout, e foi atrás
de fazer um planejamento de carreira melhor. Então, a gente se uniu para montar esse curso de planejamento de carreira. E uma das coisas que eu falo nesse curso é sobre a minha trajetória. E aí, muitas vezes, quando eu falo sobre isso, é igual terapia, né? Quando você fala sobre isso, você vai se dando conta da quantidade de desafios que você já venceu, Superou, né? que você já superou, que você já passou. E aí eu fico, gente... E aí, final de semana passado, a gente deu esse curso lá em BH. Nossa, foi maravilhoso. E eu falando, eu via os olhinhos dos alunos brilhando e muitas vezes escorrendo lágrima, porque vai se criando uma identificação. Todos nós vamos passar por desafios. E todos nós devemos sentir orgulho da nossa trajetória. Né? É um dever que a gente tem com a gente mesmo. Não importa onde você está, sem dúvida, você está melhor do que quando você começou. Se você buscou o seu conhecimento, se você buscou correu atrás de coisas que te fazem bem, que naquele momento você acreditava que era o melhor para você, então não tenho dúvida que você tem que sentir orgulho de você. E eu sinto muito orgulho da minha trajetória. Foi uma trajetória de altos e baixos, de recomeços, principalmente. Eu tive vários recomeços ao longo da vida. Isso a gente está falando só de profissão, sem falar de pessoal, aí não tem nem palavras para dizer, mas você tem o tempo todo altos e baixos, né? Então é lógico que eu olho para trás e eu me orgulho demais de quem eu sou hoje. Acho que ainda tenho muito que andar, ainda tenho muita coisa pela frente. Quero muito atingir outros objetivos dentro da endodontia, mas sem dúvida já me orgulho muito de quem eu sou hoje. Nossa, tocou meu coração. Maravilha, Natasha. Que exemplo. E você me fez chorar aqui. Tive que me engolir seco. Não acabou ainda, eu tenho mais uma. Se existisse um filme da sua vida, se já existisse esse filme, qual cena você viveria mais de uma vez, Natasha? Qual cena você gostaria de reviver mais de uma vez do filme da sua vida? Eu sou muito apaixonada pelos meus filhos, Elisiário. Não tenho dúvida que eu viveria o nascimento deles de novo. Assim, foram momentos muito difíceis da minha vida. Eu tive muito... Meu puerpério foi muito difícil. Nossa, obstáculos demais. Mas, assim, ter eles hoje na minha vida... Eu também. Eu voltaria no tempo para viver o dia do parto do meu filho. Com certeza. Foi o dia mais extraordinário da minha vida. Então, eu estou contigo nessa, eu sei como é que é. Com certeza. E você vai concordar comigo que, por melhor que você escreva, por melhor que você fale, te tira as palavras, né? Não, é totalmente... É um negócio que não é um amor que não dá para dimensurar, não tem como você falar isso, assim, você participar da vida de duas, que você está ali na fila principal da vida de duas crianças, aprendendo, né? Errando, aprendendo, e poder presenciar isso realmente. Senhoras e senhores, essa foi Natasha Ajus, de Rio de Janeiro, capital, cidade maravilhosa. Natasha, que privilégio, me emocionei com você, viu? Que privilégio poder ter eternizado um pouco da tua história aqui no podcast. Daqui a muitos, muitos anos, o teu episódio vai ser sempre o 38, alguém vai se identificar, alguém vai escutar e vai encontrar motivos para não desistir. Ouvindo a tua história. Muito obrigado por você ter compartilhado algumas coisas e espero que o tempo apresse para a gente se encontrar pessoalmente lá no Endodontia Mulheres, 8 e 9 de novembro, no Holiday Inn Park em São Paulo. Vai ser uma virada de página, eu prometo, eu e meu time prometo entregar algo absolutamente arrebatador, diferente, para mostrar como é que se faz um evento de odontologia, um evento de endo, com tudo que tem direito, ciência, tecnologia, clínica, entretenimento. Espero muito poder te dar um abraço lá pessoalmente. Você toma um café? Vamos tomar um café juntos? Aqui, ó, o café aqui, ó, já estava aqui. Achava que fosse água. Tem água e café. Água e café. Água e café. Eu que te agradeço muito esse convite. Obrigado. Falar sobre pessoas me encanta, então compartilhar a minha vida, um pedacinho dela, realmente é muito, muito bom. Gostei muito, estou muito feliz da gente estar aqui desse encontro, desse momento, né? Me emocionei aqui, então te agradeço demais. Estarei lá dia 8 e 9 de novembro, já estou com tudo organizado para ir, para
bater palmas para esse evento, para prestigiar esse evento, né? Porque é realmente algo que eu sinto falta dentro da odontologia, não só a endodontia, mas da odontologia como um todo. E estarei lá para bater palma para as minhas amigas, para a Luciana, para a Vanessa, para a Paulinha. Paulinha, sou apaixonada por ela também. Todas nós nos conhecemos virtualmente e saímos do virtual para o presencial. Já participamos de congressos juntos. Muito bom. É isso. Um abraço, Natasha. Um beijo para você, no seu coração. Obrigada, Elisiário. Obrigada mesmo. Pelo trabalho. Tá? Deus abençoe aí todos os seus negócios. Depois vamos conversar um pouquinho sobre esse teu curso de planejamento de carreira. Fiquei curioso, tá? Muito. Nossa! Muito curioso. Quero saber mais, tá bom? De verdade. Esse curso realmente é um divisor de águas para quem está fazendo. Foi muito entrega. Depois fala sobre ele lá na nossa comunidade, no nosso grupo de Endodontia Talks. Falo sim. No grupo de WhatsApp, vai ser muito bom. E é isso, pessoal. Essa foi a doutora Natasha Jus. Você já sabe, eu sempre te peço no final do episódio, olha aqui na descrição independente de onde você estiver assistindo ou vendo, ou ouvindo, na verdade, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, o perfil da doutora Natasha está aqui na descrição deste episódio, assim como o site oficial do Endodontia Talks Mulheres. Quase metade das vagas já foram vendidas. Corra, não deixe para a última hora. Esse evento vai ser um evento para 700 pessoas e vai ser um absoluto sucesso. É isso. Um abraço para todo mundo. Um abraço para a Natasha, para a família. E até o próximo episódio, pessoal. Obrigada, Elisiário. Beijo.